Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do BeTalk Podcast, o nosso podcast que é baseado em três pilares: comunicação, vendas e empreendedorismo. Ou seja, se você comunica, se você vende algo, se você empreende, seu lugar é aqui. Meu nome é Marcelo Bento e hoje é com muita alegria que eu vou entrevistar ela, que tem muita história para contar. Não vou entrar em detalhes agora, a gente vai ouvir da boca dela. Andréa Krolikovski, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem, muito bem. Andréia, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouco quem é a Andréia, conta um pouquinho da tua história pra gente te conhecer melhor. Bom, eu sou Andréia Krolikovski, como você disse, aliás, acertou, falou muito bem o sobrenome. Yes! Eu venho de uma carreira que se iniciou em banco, né, no mercado financeiro. Hum, Depois eu segui para o ramo de missões técnicas executivas e faço isso há mais de 12 anos. E você pode até me perguntar, mas tem conexão entre esses dois pontos? E eu digo que tem, porque hum. eu continuo trabalhando com lideranças e o que mudou foi a perspectiva. Então eu levo esses executivos do Brasil para enxergarem os modelos de negócios, para trazerem para o Brasil esse olhar, né, de como conectar e como aplicar em seus negócios, nas estratégias, enfim, em tudo que a gente tem para olhar para fora. Poxa, que legal. Então, essa migração da planilha para o passaporte, é isso? A gente pode falar isso? Podemos falar mais ou menos isso. Uhum. E, e esse olhar, né, assim, a gente acaba indo com a cabeça muito aberta para poder ter uma ótica diferente do que a gente já tem no Brasil e fazer um benchmarking, além das conexões valiosas que a gente gera de networking nessas missões. Uhum. André, até para entender agora, já que você falou da questão das missões e tudo mais, né? Quem que é o teu público? Como que funciona isso, Andréia? Para a gente começar a mergulhar Mergulhar nesse um pouco. assunto aí. Legal. São líderes, empresários, executivos de vários segmentos, né? Não tem, Uhum. a gente não trabalha com um segmento específico. Tá. Porque a esfera, na esfera nós falamos sobre tecnologia, transformação digital, inteligência artificial, então são temas que abrangem todos os segmentos, Uhum. né? Esféria é a sua empresa, certo? Esfera é a minha empresa, né? Muito bem, muito bem. Exato. Legal. E, Andréia, fala uma coisa para mim. Teve, ainda falando dessa migração pro passaporte, que nem a gente falou aí. Aham. Teve algum aprendizado, alguma coisa que te marcou nessa transição, quando você mudou de carreira? Como que foi isso? Sim, na verdade, quando eu trabalhava nesse mercado financeiro, Hum, a gente olhava muito. Bem, eu venho da área de gestão de pessoas. ah, tá. Nos últimos anos, eu atuei com governança corporativa, né? Participei de uma implantação de governança para a área de seguros. E depois que eu decidi, enfim, mudar de carreira, eu continuei querendo atuar muito próximo às lideranças, mas com um olhar mais estratégico. Né, Uhum, saindo um pouco de números e olhando mais por essa perspectiva, né, do que acontece no mundo. Então, por isso, hoje eu levo os executivos para enxergar esse futuro de perto e fazer essas conexões, né, do que a gente pode aplicar aqui no Brasil, trazendo muitas provocações e insights. poxa, que legal, André. É muito legal te ouvir, porque quando a gente pensa numa empresa, claro que a gente pode também pensar no alto escalão e que faz todo sentido, mas a gente pensa muito, poxa, no benchmarking, às vezes numa empresa que trabalha aqui perto, de outro segmento, alguma coisa assim, mas é legal porque a gente pensa isso numa escala literalmente global, né? Porque você Exato. leva os executivos para fora do país, elas sempre, aliás, as missões sempre são internacionais, André? Tem isso ou não? Como Sempre são que... internacionais, Tá. mas a gente tem projetos para trazer essa comunidade aqui para o Brasil também, Uhum, não exatamente para visitar modelos de negócios, mas para se manter conectado, né, ao longo da jornada do ano, e uhum. não somente nessas missões. Então a gente é um projeto que ainda está sendo desenhado, mas que faz todo sentido e conexão
com as nossas missões. Poxa, que legal. Obrigada. Legal, muito interessante. André, você já visitou muito lugar então, tô certo? E muito Já um lugar pouquinho. diferente. Sim, porque além de visitar, né, através dessas missões, eu também gosto muito de viajar. Então, eu já conheci mais de 25 países. Oh. E ainda tô longe de chegar no meu Você objetivo tem um final. objetivo? Tenho. Qual que é o teu Quero, objetivo? quero conhecer pelo menos 100. Pelo menos 100. É, Você já tá com aquele mapa, aquele quadro que tem um mapa na sua casa para você ir riscando os que... já, Já já, tá? Já já tá com tem meu ali 25, já tá um ficando bem colorido, checklist hein? já bem, Legal, legal. bem desenhado. E André, fala uma coisa, tanto nas suas viagens, vamos dizer, profissionais quanto pessoais também aí, né? Em relação à cultura desses lugares, tem alguma coisa que mais te marcou, algum exemplo que você quer dividir com a gente? Olha, assim, falando até de uma experiência recente que foi a que inclusive mais me marcou, Hum, eu posso citar a Índia, que foi um destino que me virou do avesso, né, no bom sentido, e que a gente tem que ir com a cabeça muito aberta, né, para não julgar, mas entender que são culturas diferentes, uhum, e a gente só aprende quando a gente consegue extrair um pouco desse julgamento, né? Porque a gente acha que o nosso modelo é que está certo, e não é exatamente isso. Então, eu diria que a experiência da Índia me trouxe muitos ensinamentos, tanto de cunho pessoal como profissional também, né? É, a gente aprende que eles estão muito. Todas como que eu vou dizer? Eles têm um estilo de vida muito baseado na espiritualidade. Então, as ambições são diferentes das nossas, né? O uhum. conformismo com a desigualdade social, ele é muito diferente do nosso, né? As pessoas não existe um questionamento, não tem. Você até ouve dizer que os índices de assalto, de roubo, são inferiores ao São que. bem Bem baixos, né? Em baixos. relação à quantidade da população, né? Número de pessoas e tudo Exato. mais. Porque eles aprenderam a viver em comunidade e eles entendem que aquilo que eles fazem tem um impacto kármico, né? Então tá muito ligado a essa parte mais de religião, enfim. Uhum. E a Índia é um país que tem mais de 22 idiomas, É isso que eu ia mais de falar. 700 Então, dialetos, além do né? idioma, o dialeto, nossa, não sei, nem consigo colocar muito na mente como que deve ser E apesar isso, né? deles ainda terem assim os índices de analfabetos altos, Uhum. porque ainda tem muita zona rural, eles têm grandes escolas que formam muitos doutores, né? E eles falam, em média, 4 idiomas. Então, os Nossa. indianos, por sua maioria, falam inglês, né? Uhum. Eles Sim, têm sim. isso enraizado Uhum. nas escolas. Então, é algo que me surpreendeu bastante. A gente não tem isso aqui no Brasil, né? Com Uhum. essa cultura tão forte do inglês, né? Exatamente. Mesmo com esse abismo aí que a gente, não sei se a gente pode falar socioeconômico dentro do país, ainda tem essa riqueza de cultura que, infelizmente, aqui no Brasil não tem, né? É verdade. E você tocou num ponto muito interessante, André, porque, pelo menos que eu tenho de informação, pensando em indústria farmacêutica, desse lado, assim, boa parte dos insumos que são utilizados no mundo todo vem de farmacêuticas Indianas. indianas. É verdade. Exatamente, tem muito avanço, né? Tem muita coisa lá dentro, né? Tem muito mercado, tem muita coisa que eles realmente produzem para o mundo, né? Sim, é verdade. A base de usuários de WhatsApp deles estima-se que seja 3 vezes maior do que a população do Brasil. Então, assim, eles são Nossa. muito conectados. Inclusive, as ativações, as campanhas de marketing, elas são muito mais focadas nos smartphones, porque os indianos todos, apesar da população que é mais carente, eles são muito conectados também. Nossa, você tocou num ponto muito interessante, André. Eu não sei se você vai ter essa resposta de bate-pronto aqui, porque o brasileiro vê muita TV, tô certo? Verdade. Indianos vê Ainda muita vê, TV. né? É, então, Hoje mais canal fechado, né? é. Streaming, mas ainda vê bastante TV. E a gente também esquece que, como a gente está em São Paulo, que é onde tudo acontece aqui no Brasil, né? Então a gente aqui é muito centralizado, né? Se a gente pensar mais longe, está conectado, mas ainda a TV aberta ainda tem uma influência muito grande, É né? verdade.
Pô, e países como, por exemplo, a Índia, você tem essa informação? Agora que me bateu essa curiosidade, assim, se esse pessoal vê TV, se existe produção para isso, pior que você falou, pensando em campanhas e afins, no celular ali a conexão é mais Sim. direta, É, eu né? não tenho esse dado, né, muito claro, mas o que eu sei é que eles são muito conectados em celulares. Assim, eles usam Uhum. celulares para tudo, inclusive para consultas médicas. Eles têm consultas online com valores bem acessíveis, né, em torno de US$ 20. Uhum. E os convênios, eles só dão coberturas mais para cirurgias ou procedimentos mais caros, mas eles conseguem fazer essas consultas online com muita facilidade. Então, o smartphone está sempre ali no dia a dia deles. Poxa, que interessante. Muito bem. Andréa, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro desse seu universo que eu quero conhecer muito, porque é muito interessante. A gente falou sobre as missões, né? Sim. E quando a gente fala em missão técnica, o que exatamente isso significa? Nós levamos executivos e líderes do Brasil para conhecer as principais feiras, né, tanto de varejo como de tecnologia, e modelos de negócios também, né? Uhum. Então a gente o objetivo principal é isso, né? A gente faz em torno disso essa conexão com os líderes do Brasil e os líderes dos quais a gente vai conhecer as empresas. A gente promove eventos e momentos de networking também, mas especialmente a gente tem uma curadoria técnica muito forte, né? Que é o nosso grande objetivo é esse, a curadoria técnica. Uhum. E então, assim, a missão ela acaba tendo esses três pilares, né? Que é conhecer modelo de negócios, networking, né? E essa provocação de insights do que pode ser trazido para o Brasil. Poxa, muito bacana, hein? Muito interessante. Tira o executivo do lugar comum dele mesmo, né? A ideia é essa. A ideia é essa, porque não, assim, muitas vezes a visão do dia a dia acaba limitando, né? E a gente tem oportunidade de conhecer lugares e fazer essa troca, entender como a tecnologia já está sendo aplicada em outros países, especialmente China, que também é um polo, Assim. né, muito forte de inovação. É muito importante ter essa visão do global, né, para aplicar e trazer. Nem sempre vai ser aplicável aos negócios do Brasil, mas é importante entender o que está acontecendo, né? Extrair aquilo que realmente faz sentido Uhum. para o seu negócio. Ah, legal. Você tocou num ponto importante. Nem sempre vai ser aplicável, Exato. mas dele ter o conhecimento, ele pode filtrar o que ele pode aplicar ou realmente até ver alguma experiência que pode dar certo ou não lá fora, né? E trazer para nossa realidade, Exatamente. né? E essa troca, né, que acontece naturalmente entre os executivos que estão na missão, Uhum. ela é muito rica, né? Por si só, ela já abre horizontes, já agrega muito. Ah, sim, sem dúvida. É realmente, agora que eu parei para pensar, além de aprender tudo lá fora, esses executivos eles vão estar juntos, né? Sim, Nessa trilha aí. Então exatamente. já tem muita comunicação, muito contato, muita ideia nova, muito negócio surgindo também, né? Dentro do ônibus, num deslocamento. Muito, exatamente. Poxa, legal, André, É no legal. cafezinho, né? Nesses momentos que as conexões genuínas acontecem, né? E isso é Uhum. muito bacana, isso que é muito legal. Poxa, que legal, que bacana. André, falando de grupos ainda, agora eu quero saber sobre grupos sob medida. Grupo sob medida. Além das missões abertas, vocês trabalham com grupo fechado, com determinado tema? Como que funciona isso na esfera? Ah, legal, boa pergunta. A gente tem as missões que são abertas, né? Que a gente é, divulga e atrai vários segmentos. Mas a gente também tem os programas que são tailor-made, que são exatamente desenhados de acordo com as dores, as necessidades das empresas. É, e nessa ocasião, a empresa, ela geralmente ela passa para nós, né? Qual que é a necessidade, o porquê que ela quer, qual o tema que ela quer explorar, ou não necessariamente, mas às vezes o destino, né? E a gente faz toda a curadoria técnica, a gente faz uma agenda para que essa empresa ela leve seus executivos, suas lideranças e muitas vezes clientes também. Então, não necessariamente
ela vai optar por um programa nosso que a gente já tenha, mas ela pode querer algo mais customizado e a gente faz isso também. Legal, a pergunta que eu ia fazer é exatamente usando essa palavra. Vocês customizam de acordo com a necessidade Sim. que o cliente traz. Exatamente. E a gente consegue fazer isso também porque os nossos curadores, eles são muito complementares, né? Tem experiências diversas e, de fato, são líderes executivos que vivem, né, o dia a dia das empresas, que já fizeram grandes transformações. Então, a gente consegue ter essa cobertura mais geral, vamos dizer assim. Uhum. Ah, legal, muito bem, muito interessante. E já que a gente falou sobre grupo sob medida, falamos sobre a esfera, né? Agora eu quero que você conte um pouco pra gente o que é a esfera, quem compõe o time da esfera. São 5 sócios, é Somos em isso? 5 Vocês são em sócios. 5. Eu Exato. quero que você conte quem é a esfera e quem são os 5 sócios da esfera. Apresente, por favor. Com todo prazer. A Esféria é uma consultoria que nasceu com esse DNA de falar sobre transformação digital, inteligência artificial, é, não só falar, mas levar os líderes do Brasil para conhecer em loco esses modelos de negócios, ou também feiras mundiais. E através dessas imersões, a gente faz uma semana, geralmente, para conhecer, para fazer os eventos e workshops para falar sobre esses temas. E, e sempre com esse olhar, né, de provocação, de trazer insights assim, porque nossos sócios, eles são realmente muito experientes nesse tema, né? A gente tem o Oliver Cunningham, que é referência em transformação digital, é um líder que atuou nesse segmento dentro da KPMG por muitos Uhum. anos. O Fernando Góes é um executivo que veio do mercado financeiro e que atua hoje em muitos conselhos e é também um professor de governança corporativa no IBGC. A gente tem também o Sami Dana, que além de ser uma figura pública mais conhecida, Uhum. ele é um empreendedor serial, ele tem empresas do ramo de tecnologia e de inteligência artificial, Uhum. então ele traz muito esse olhar. E a gente tem também o. Eu falei, acho que eu não falei de todos os sócios, eu falei Você falou de 3. 3. é, Você falei falou do do Sami. Sami. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus do céu, me perdi. Peraí que eu tava vendo isso aqui. Cadê? Falei do Sami, falei do Oliver, falei do Fernando. Isso. Isso. E faltou eu falar de um dos sócios. Sami, Oliver, Fernando. Tem mais um e você. Peraí, vamos lá. Tem. Cadê? Quem que é do outro sócio? Peraí, temos um momento aqui. Cadê? Ao vivo é assim, gente. Tá tudo bem. Fernando. Não, falou do Fernando. Falei, Fernando, o Oliver, sim. o André. Eu não falei O do André. André, o É, André, o André André, Campos. poxa. André É que o Campos. André Campos tem uma licença poética aí da gente não ter falado dele logo do começo, porque ele acabou de integrar o nosso time, né? Ah! Dando recentemente, mas é também uma pessoa super experiente de mercado, trabalha já há muitos anos como executivo, tá atuando agora na Martin Brower, que é uma empresa de logística do McDonald's. E vem da vivência também do mercado de varejo alimentar e tem muito olhar e vivência em transformação digital. Então é uma pessoa que veio assim para somar com a gente. E a Andrea Krolikowski E também. a Andrea, que já atua, né, com missões técnicas há mais de 12 anos, né, e eu venho lapidando, né, vamos dizer assim, essa minha atuação, né, na curadoria de experiências e na operação também, como um todo. Legal. E aí, somando todos esses 5 esforços, vamos dizer, né? Aí a gente tem a esfera. A gente tem esse férias. E muitas novidades pro ano que vem. Tem novidades?
Já podemos falar sobre alguma coisa ou ainda não? Podemos. Podemos? Assim, eu acho que eu já comentei um pouco sobre a comunidade que a gente Sim, está sim. desenhando, Uhum. mas o ano que vem a gente já tem 2 missões que a gente vai lançar em breve. Vamos falar de China, então? Vamos aproveitar que a gente já começou a tocar no tema China Já que a e gente falou de entrar. China, como é que é? Quais são os passos? Como que é o destino? Como que é essa jornada da China, Andréa? Bom, a China é uma missão muito disruptiva, né? É onde tudo acontece antes, né? As empresas, elas são como ecossistemas, na sua maioria, elas, por exemplo, a Alibaba, né? Que Uhum. não é só uma Amazon, né? Não dá para comparar só como uma Amazon brasileira, mas ela é um ecossistema, porque ela tem ali dentro dela tem o Alipay, que também é um sistema de pagamento, Sim. tem uma outra um outro segmento que é da saúde. Então, as empresas na China, a maioria tem esses ecossistemas, né? Então, eles, Hum, eles operam dessa forma e é muito, muito interessante, né? Assim, tem muito aprendizado para nós. legal. Quando a gente fala da China, a gente naturalmente vai pensar em inovação, né? Sim. Mas assim, inovação do quê? O que que seria isso? Sobre o que que a gente estaria falando? Na verdade, assim, não dá para falar sobre um tema específico, né? Mas transformação digital Uhum. hoje, né, é um tema que ele está inserido em todos os segmentos. Então, a gente olha empresas tanto de e-commerce quanto também da área da saúde, já com algumas inteligências para fazer, como fala? É, triagens Ah, sim, médicas, sim. né? Assim, por exemplo, a Uhum. Pingango Doctor é uma empresa que tem ali esse forte DNA, né, de tecnologia embarcada e é possível fazer muitas triagens médicas aí em um curto tempo, otimizando todo esse Uhum. sistema. Sim. A JD também.com, que é uma outra empresa que a gente vai visitar, é uma empresa que hoje já atua muito forte no e-commerce com entregas de drones, né? Enfim, tem toda ali uma parte de ecossistema amarrado. São muitas empresas interessantes para a gente Uhum. conhecer André, entrega de drones, nesse caso da JD, é na China. na China. É, o futuro chegou, né? Chegou. O futuro E eu chegou. estive na China a última vez tem pouco menos de 2 anos. E a gente já pôde ver os carros autônomos e já também fortemente ali atuando e já em testes, né? Assim, para nós ainda parece um futuro muito distante, mas não é. Daqui a um pouco a gente já vai ver isso por aqui. É, a gente pensa muito aquela coisa, o desenho dos Jetsons, né? Da nossa É, infância, que você fala, meu, sim, daqui a pouco o carro vai voar, né? E a gente está exato. vivendo toda essa transformação, né? Isso que é muito É muito interessante, né? A gente interessante. está embarcado nisso, né? Verdade. Legal. E uma pergunta, André, assim, você falou de algumas empresas, né? Naturalmente, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em startups. Mas a inovação, ela tá só nas Não, startups? de forma alguma. Inclusive, assim, no passado a gente visitou muito o Vale do Silício, né, Uhum. para olhar as startups. Mas hoje, quando a gente fala, né, em visitar, né, modelos disruptivos, a gente pensa China é o lugar que todo mundo tem que conhecer, né? Todo executivo tem que estar lá para ver o que está acontecendo. E isso acontece não só com as startups, mas está muito enraizado na cultura de ecossistemas chineses. E isso, assim, claro, a gente está falando de inovação de tecnologia, mas, assim, todo segmento, que nem você deu exemplo. Você falou da Alibaba, que a gente pensa numa Amazon, nas aspas aqui, mas Exato. tem coisa de saúde. Então, assim, tem vários braços das empresas trabalhando num todo, num macro, não sei como que a gente poderia falar. É A gente isso. chama de ecossistema mesmo, que são várias frentes trabalhando ali dentro de um mesmo conglomerado, Uhum. mas que não necessariamente está só em e-commerce, está só com logística, enfim. É um ecossistema trabalhando, né, dentro desses grandes grupos, né, dessas big techs, principalmente. Uhum. Não, legal.
André, uma outra pergunta. Eu acho que você também já vai ter isso na mão. Eu sei que a gente já falou da China, mas eu queria voltar um pouco na China. Vai ter China ano que vem? Vai ter missão para a China ano que vem? Se tiver, você pode falar como que são os planos para 2026? Vai ter, posso adiantar que sim. Opa! Não posso dar muitos detalhes. Nós faremos uma missão em abril de 2026. E nessa missão a gente vai ter também uma parceria com a GR Tech, que é uma outra consultoria, que a Pop, inclusive, é uma das curadoras, vai estar com a gente. Então, a gente já tem aí uma expectativa bem alta de que vai ser uma missão muito, muito impactante. Já temos alguns executivos que já estão fechados com a gente para ir. Poxa, que legal, parabéns. Obrigada. Então, o primeiro semestre de 2026 vem com tudo, hein? Ó, Verdade. Andréia, a gente vai deixar os contatos da Andréia, tudo, Instagram e afins, a gente vai deixar na Ah, por descrição do favor, vídeo, sim. claro, mas depois no final também deixa aqui o teu recado, todos esses meios de contato para quem tiver interesse não perder essa oportunidade, porque Andréia, vagas são limitadas. São. A Uhum, gente, até para manter qualidade, a gente não pode ter um grupo maior do que 40 pessoas. entendi. Mas a gente imagina que, assim, a gente consegue fechar essa delegação nos próximos 3 meses. Uhum. Andréia, eu vou. Teve uma conversa de bastidor, mas eu vou te fazer a pergunta aqui agora, ao vivo. Vamos lá. Conta pra gente como que foi aquela experiência nos Estados Unidos, aquele você cuidando, acho que na maior feira de varejo do mundo, não sei se eu Ah, tô sim, sim, certo, sim, sim. e que você teve uma situação A NRF. inusitada cuidando do monte de CEO, do monte de executivo de alto escalão que você teve que resolver uma situação. Ah, Você sim. pode dividir com a gente essa Posso, história? sim. Na verdade, até falando, né, continuando a falar sobre a questão cultural, né, os brasileiros, a gente tem uma flexibilidade muito maior, né, comparado aos americanos. Então, Falando que é em horário, essas coisas? Ou em em tudo, no tudo, geral? assim, é preto no branco. Se você fecha um contrato ali, dizendo que você vai começar um evento às 19 e terminar às 22, é exatamente isso que vai acontecer para eles. Não tem essa coisa de atraso, né? Principalmente brasileiro. A gente tem essa cultura de quando vai fazer um evento, marca um pouquinho antes, porque já sabe que vai ter um atraso. Isso não acontece, né? Geralmente, né? Para os americanos, isso não é algo muito bem visto, nem tem essa flexibilidade. Uhum. Mas falando dessa situação, né, especificamente, eu estava fazendo esse evento, liderando a operação desse evento, que é a maior feira de varejo do mundo, em Nova York, que é a NRF, né? Eu Uhum. fiz essa feira aí os últimos 11 anos. E nessa ocasião eu tinha 300 executivos para participar de um jantar, né? 300 300 executivos, executivos, aquela Andréia. logística maluca de Só uma pergunta, que período do ano foi essa feira? janeiro, que é o Neve! período mais Que crítico, né, em beleza! termos de temperatura. Sim. Então a gente tinha esse jantar que ia acontecer, e por conta de ser um domingo, né, acabou que o trânsito não estava, né, muito forte, né, muito imprevisível, a gente não Uhum. podia também correr o risco de sair muito em cima. E Saímos, atrasar, né, né? as minhas guias saíram com os ônibus, eram 6 ônibus, cada uma Nossa. em um guia com um guia. E eu já estava no local do evento, né, até para entender, para coordenar a chegada de todo mundo. E foi quando me avisaram: olha, a gente está chegando em 10 minutos, mas o evento estava marcado para começar às 19h30 e ainda eram 19 horas. Então, tanto para mais quanto para menos, é, os americanos não têm essa flexibilidade, ou seja, eles não queriam receber o grupo, né, antes e falaram: olha, realmente eu estou preparada, minha equipe vai estar preparada para receber vocês pontualmente no horário que você marcou. Então, assim, eles não querem entender se não teve trânsito, se o ônibus saiu mais cedo, o que aconteceu, mas Nossa, Andréia. o time só ia estar preparado ali, né? Enfim, naquele momento, naquele horário que eu tinha marcado. E aí foram negociações, né? E muito estresse. Enquanto isso, eu fui ali conversando com as guias que estavam na operação nos ônibus.
E a gente teve que tomar algumas medidas ali, né, que é bastidor, né, Sim, que ninguém percebe, que ninguém sente, mas que só a gente que tá ali, né, por trás ali das cortinas a gente sabe. Então, eles atrasaram os ônibus, mudaram um pouco o caminho para ganhar tempo, e durante esse período esse você ainda período eu conversando. consegui ali negociar para começar 15 minutinhos antes. Mas foi uma Andréia. situação, né, assim, porque não, como que eu ia deixar 300 executivos no meio da neve? Não tinha nem como abrir a porta para deixar eles entrarem, ou eles ficariam no ônibus, ou eles já ficariam ali numa fila no meio da É, neve. Então, assim, não tem como. surreal, não tinha como. E acabou Então, dando certo. e deu tudo certo. E ninguém percebeu, enfim. São coisas que só realmente quem vive, né, a Uhum. operação consegue depois ter essas histórias para contar. Exatamente. Agora a gente conta e dá E risada, dá mas com risada. certeza na hora É foi uma verdade. situação, né? Exato. E aí, assim, enfim, isso fica um exemplo muito forte, né, de como a questão cultural ela pode impactar muito nos eventos, né? Uhum. E a gente tem que estar preparado para tudo. Puxa, que bacana, parabéns, que bom que deu certo, né? Obrigada. E uma coisa muito importante, até para você que está nos acompanhando, esse é apenas um dos exemplos de anos e anos de carreira, na verdade, Andréia. Verdade. Então, assim, tanto ela quanto os 4 sócios da Esféria, hoje é uma empresa que ela tem todo o aparato para fazer tudo dar certo. Tanto que a gente falou, né, da SXSW, da missão da China, né? Então, assim, são eventos gigantescos Exato, e que vão contar com a presença de vocês. a gente tem todo o mapeamento, né, de riscos e de oportunidades e de tudo que a gente pode fazer da melhor forma para trazer a melhor experiência. Uhum, muito bem. André, fala uma coisa. Depois de tantas jornadas aí, que nem a gente falou de algumas situações, coisas que vão vir ainda, o que que mudou em você? O que que você acha que mudou em você? Sem dúvida, esse olhar, né, para as diferenças culturais é algo que não tem como não mudar, né, não mexer com a Andrea, como pessoa, como profissional, porque a gente aprende a enxergar com uma outra ótica, né? A gente entende essas diferenças culturais e aprende muito, né? No sentido de que a gente não tá certo nem errado o tempo inteiro, mas que essas diferenças fazem a gente enxergar, né, o quanto que a gente precisa aprender com o outro. Então, desaprender, né, não achar que a gente tem razão sobre tudo, né, nem que o outro está sempre errado, mas é como eu posso aprender com isso. Então, essas viagens, elas trazem essa riqueza cultural muito forte, Poxa, que que é legal. um aprendizado para a vida, né? Uhum. Ainda um dia desses eu li alguma coisa falando algo relacionado a isso. Quanto mais a gente aprende sobre alguma coisa, mais a gente entende que a gente precisa aprender mais, É né? verdade. E o inverso também, infelizmente, também é real, né? Quanto menos a pessoa entende, mais ela acha que já sabe tudo e é uma armadilha para ela ficar estagnada ali, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de achar que já sabe tudo. Uhum. Poxa, que legal, que banho de conhecimento, que legal, muito bom. André, agora eu vou perguntar para você. O nosso podcast chama B-Talk. E agora eu vou perguntar um lado B seu. A gente vai sair um pouquinho do lado corporativo. E eu quero saber de alguma coisa, ou que você fazia, que você faz, ou que você pretende fazer, que não necessariamente está ligada às missões, está ligada a todo esse atendimento, a tudo isso. Mas alguma coisa que você gosta de fazer e que você, como eu falei, o que você faz, o que você pretende fazer. Você tem algum lado B, Andréia? Tem, tem. Qual que é o teu lado Tem B? uma curiosidade, assim. Eu adoro cozinhar, né? Assim, desde muito pequena. Então, Influência de quem? minha mãe. Mamãe, muito bem, Principalmente da muito minha bem. mãe. E então eu fiz, né? Fiz cursos. Inclusive, fiz um curso que era para durar 2 anos, acabou durando 3 anos por conta da pandemia. Hum, Quando eu soube que a Le Cordon Bleu tinha vindo para o Brasil, eu me animei, quis fazer um curso, então fiz um curso aqui. E o ano passado também estive em Paris e fiz um curso na Le Cordon Bleu Paris também. sensacional, que legal. Eu gosto muito de cozinhar. E acabei aprendendo nas três.
três áreas, né? Que é cuisine, a patisserie e boulangerie. O que que é cada uma delas A para cuisine quem é a está nos vendo? cozinha quente, são os pratos, né? Quentes que a gente chama. Uhum, Patisserie, que é a confeitaria, no modo geral, sim. e boulangerie, que é padaria. Então, Hum. isso me deu uma visão bem macro, assim, de todas essas áreas. Meu marido que reclama que ele engordou, porque tudo eu trazia para casa para ele provar, mas foi uma experiência bem legal. Poxa, que bacana, que lado bem interessante. Pô, que legal. E você teve a oportunidade, foi atrás, estudou, se qualificou. É Poxa, verdade. muito, muito, muito Foi bacana. muito bom. André, eu vou te pedir uma gentileza. Não sei se você. Não, não sei não, claro que você vai se recordar disso. Nos tempos de escola, no final do ano, a gente sempre levava uma camiseta para a escola para os amigos assinarem pra gente. Lembro, claro. E agora eu vou pedir aqui todos os entrevistados do Bitalk, eu peço por gentileza Ah, que uma legal. assinatura aqui. Um prazer. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pôr o microfone pro lado. Por favor, deixa eu te ajudar. Segurar Obrigada. aqui. Eu não vou escrever o sobrenome todo, senão eu vou acabar com a sua camiseta aqui. Eu vou só colocar Crowley. Imagina, tá ótimo. Perfeito. Muito Muito bom. obrigado, muito obrigado. Imagina. Andréa, a gente está caminhando para o final, mas agora uma outra coisa também que eu tenho o costume de pedir para os entrevistados, se você pudesse dar um conselho para aquela Andréa, aquela menina que se formou na faculdade lá atrás, há alguns anos, que estava pronta para desbravar o mundo. E aí hoje é muito fácil falar, porque viver tudo que você viveu, aprender tudo que você aprendeu e continua aprendendo, né? Que conselho você daria para aquela Andréia lá de trás? É uma boa pergunta. Mas acho que principalmente aprender que a gente não. É aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente não tem. Não pode ter certezas absolutas sobre tudo, né? Então, chega uma fase da vida que a gente acha que sabe tudo, né? E aí depois a gente percebe que, né, cada fase vem ali um aprendizado diferente. Então, eu fui amadurecendo muito, né, ao longo dessa jornada e alguns valores sempre foram fortes para mim, né? Mas acabaram se tornando mais fortes ainda com o passar do tempo, que é principalmente família. Uhum. Então, isso sim, mas principalmente o que eu daria de conselho para Andréia pequenininha é isso, assim. Seja curiosa, continue com essa curiosidade, mas seja muito atenta, né, do que você pode aprender e não acha que você tem certeza de tudo, porque, né, assim, a gente precisa desaprender muitas vezes para aprender. Muito bem, legal, legal. Andréia, você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Como que você quer Eu deixar quero alguma só coisa? fazer um convite, né, para quem Claro. quiser estar com a gente nas próximas missões. Então, falando principalmente da China, que a gente vai lançar nos próximos dias. Para quem quiser também nos encontrar, né, como pode nos procurar nas redes sociais. Então, o meu Instagram é Andrea Crowley. Não coloquei o sobrenome todo para facilitar. E também o Instagram da Esfera, que é esfera com ph, ponto global. Então, ali a gente vai fazer o lançamento da missão China, SXSW, e a gente pode passar todos os detalhes. Depois vai ser um prazer quem puder estar com a gente. Perfeito, legal. André, quero agradecer muito a sua presença. Foi uma aula espetacular sobre cultura, sobre ser disruptivo, né, em relação a conhecer o que é diferente do que a gente está habituado, não é certo e errado, né? É É diferente. diferente, é verdade. Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, né? E espero poder
voltar aqui algumas vezes. Ah, não tenho dúvidas de que a gente vai ter muita coisa para conversar, muita coisa para contar para todo mundo ainda. E você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua presença. Espero que você tenha curtido, se divertido assim como nós. E até o próximo episódio do BitTalk Podcast. Valeu!